Esse é o Tom. A gente achou o Tom na pia externa de casa. Na verdade, quem achou foi esse cara aqui, o Rambo. Mas voltando ao Tom, a gente levou ele pro veterinário. E ele tava surpreendentemente bem. Então a gente achou por bem fazer um vídeo explicando alguns cuidados que a gente tá aprendendo. E também contar um pouco da história do Tom, que é um gatinho bastante peculiar. A primeira coisa que o veterinário falou pra gente é que o gatinho tem que estar aquecido. E nessa idade, a criaturinha ainda não consegue produzir calor próprio o suficiente para se manter. Mas então, como faz? Ok, primeiro você vai pegar uma luva dessas de médico. E aí você enche ela de água. E amarra a pontinha. Ela deve parecer com isso aí. Faz umas 4 ou 5 dessas. Deve ser o suficiente. Seca bem a superfície delas para não molhar o gato, para não deixar o cobertor úmido. Aí você pega todas elas e coloca no micro-ondas por uns 3 minutos. Quando ficar pronto, o micro-ondas vai fazer um barulho. Significa que tá pronto. Aí você abre o micro-ondas, pega a luvinha e aí você vai colocar na sua blusa. Isso é importante. Aí você vai pegar o gatinho com cuidado. E aí você coloca na sua blusa, pré-aquecida pelas luvas. Mas não se distraia, agora o que você vai fazer é ajeitar a caminha. Você vai forrar uma caixinha com um cobertor, ou um paninho, alguma coisa assim. E aí você coloca as luvas em cima como se fossem uma caminha, um conjunto de colchõezinhos. E aí, como elas estão muito quentes, você vai cobrir elas para não encostarem na pele do gatinho. Você envolve bem o pano na luva para não incomodar ou queimar a criaturinha. E aí você ajeita o segundo cobertorzinho e coloca o gatinho para dormir ali, confortável. Agora a gente vai pro leite. Pet Milk é o leite que todo mundo sempre fala. O veterinário recomendou e o Tom tomou um pouco. E é bem caro. Você vai dissolver o leite em água morna com o pé de embalagem. E aí você vai precisar de uma seringa tipo essa, de 1 milímetro de insulina. A gente tentou dar numa dessa aqui, mas não funcionou porque ele acabava engasgando. Então eu recomendo a seringa mesmo. Aí, dependendo do leite, você pode conservar por 24 ou 12 horas na geladeira. Aí você pega a quantidade certa de leite e coloca tudo de volta num copo. E de volta ao micro-ondas por mais cerca de 6 a 10 segundos, dependendo da potência do seu micro-ondas. Leva o copo para perto do gato, puxa o leitinho. E aí você vai alimentar ele. Então, cuidado para não enforcar e deixar ele desconfortável, mas segura bem porque às vezes ele não acha fácil. E nunca dá de barriga para baixo, pode engasgar. Fofo, né? Mas sabe o que não é tão fofo assim? Você vai precisar de um algodãozinho e água morna.
Você umedece o algodãozinho e aí você vai massagear de leve as partes íntimas do gatinho. Nessa idade eles ainda não sabem fazer isso sozinhos, então a mamãe é quem ajuda lambendo eles. É bom você fazer isso sempre que der mamar, de 2 em 2 ou 3 em 3 horas, que varia de acordo com quantas semanas seu gatinho tem. E nem sempre ele vai fazer cocô, mas ele vai sempre fazer xixi, mesmo que seja só um pouquinho. Aí você vai secar o bichinho com algodão seco. É a parte que o Tom mais gosta. Bom, o Tom tem tido algumas complicações a mais e eu vou falar de algumas delas. Primeiro que ele tem ficado bastante tempo sem fazer cocô, o que já é bastante preocupante, já que o gatinho pode acabar morrendo. Ele tem uma média de fazer uma vez a cada 3 ou 4 dias, o que é bem pouco, mas pelo menos ele faz. Então o veterinário recomendou esse laxante aqui, 5 ml dele. E o Tom, que tava o quinto dia sem fazer cocô, teve uma diarreazinha. E depois voltou a ficar sem fazer cocôzinho. O veterinário então trocou o leitinho de pet milk para esse aqui e receitou um probiótico que chegou hoje. É desnecessário dizer que tudo isso foi bem carinho. Mas hoje foi o primeiro dia que o Tom tomou um probiótico e ele já tá fazendo cocô. Então, vale a pena. Mas uma outra complicação que o Tom tem é que ele tem se mexido de um jeito estranho. Quer dizer, não me leve a mal, ele ainda não deve aprender a andar com fluidez. Ele mal tem 3 semanas. Mas de semana passada pra cá ele começou a entortar a cabeça pra direita e perder um pouco do senso de direção e tende a rodopiar. O veterinário disse que ainda não dá pra fazer exames, já que ele é muito pequeno, mas pode ser congênito. É claro que eu fui pesquisar na internet e eu descobri que existem doenças comuns em gatos, no sistema vestibular, no ouvido interno. E o sistema vestibular é em parte responsável pela coordenação motora e pela noção de espaço dele. Pode ter várias causas, desde ser congênito até alguma infecção, bactéria, e dependendo do caso, se resolve sozinho. Mas de qualquer forma é bom o tratamento. Pelo que eu entendi, eu posso estar errado, mas o tratamento pode ser muito eficaz em quase 100% dos casos, o que me deixa esperançoso. E é válido ressaltar que no dia de hoje, onde eu tô gravando esse voiceover, o Tom parece muito melhor. Ele já tá com uma postura um pouco melhor para andar e ele parece tá com a cabeça um pouquinho menos inclinada e rodopiando menos. E isso pode muito bem ser a doença se resolvendo sozinha, já que em alguns casos ela pode ser uma self-resolving condition, que é uma doença que se cura sozinha, basicamente. De qualquer forma, ele já tá bem melhor do que no dia que começou. E mais uma questão. Reza a lenda que são surdos. Na verdade, o Tom acabou de abrir os olhos e todos os gatos têm olhos azuis nos primeiros meses, então a gente ainda não tem como saber. Ele deu um susto na gente porque abriu primeiro o olho esquerdo e só 2 dias depois o direito. Então, se seu gato abrir um olho antes do outro, talvez não tenha nenhum problema. Só se demorar tempo demais. Pelo menos eu não achei essa informação em lugar nenhum quando tava procurando. De qualquer forma, azul ou não, Tom não tem respondido muito bem a nenhum som. Tom. Eu li que algumas vezes a surdez é temporária. Às vezes não. Eu tenho feito testes, mas não chega em nada muito concreto. Um update rápido antes de terminar o vídeo é que essa noite o Tom teve um episódio bastante preocupante.
ele teve um pouco de diarreia, acabou que o probiótico estava eliminando o resto do que precisava eliminar. E além disso, acho que não esquentamos as luvas por tempo suficiente e acabou que o Tom ficou bastante letárgico, molinho, respondendo pouco a qualquer coisa. Eu descobri que isso se chama FKS, Fading Kitten Syndrome, ou Síndrome do Gato que Apaga, numa tradução bem livre. E pode acontecer de um minuto pro outro, é extremamente letal. O que resolveu, afinal, foi esquentar muito mais as luvas, e é importante mencionar que elas devem estar pelando mesmo, e ficar segurando ele no calor, fazendo carinho nele, enroladinho no cobertor. Nesse estado ele nem queria leite, ele estava recusando, então eu fui alimentando de pouco em pouco e quebrei a regra das 4 horas. Então se ele toma 4 seringas a cada 4 horas, eu fui dando uma, e aí depois mais uma na hora seguinte, e aí depois mais uma, pra ele ir absorvendo melhor. Hoje ele já tá bem melhor e já levamos ele ao veterinário, que confirmou que foi uma questão de temperatura, principalmente. Somado ao fato de que ele tava com frio, ele tava também mais fraco por causa da diarreia. Então eu reitero a importância de manter o gatinho muito aquecido, sempre, e não forçar leite quando ele recusar. Você precisa agir rápido nessas situações, e acaba sendo mais seguro esquentar ele de qualquer forma e ficar perto dele do que sair correndo pro veterinário, já que num caso desse ele pode acabar morrendo por hipotermia enquanto você chega até lá. Mas agora que o Tom já tá bem melhor, tá reclamando, tomando leitinho, querendo sair andando por aí, dormindo bonitinho, acho que fica o aprendizado pra gente sempre lembrar de deixar o gatinho aquecido e sempre dar atenção pra ele. Mas o que eu posso dizer é que o Tom vai receber amor e carinho e vai ter uma vida boa. Crescer sem a mamãe gera algumas complicações. Ele pode se sentir um gato meio diferente, já que ele vai perder um pouco da cultura felina por ter crescido sem os irmãozinhos. E sem a mamãe, claro. Talvez não saiba muito bem como agir como um gato. Mas até aí eu também não sei sempre como agir como humano, então acho que a gente vai se dar bem. Eu vou tentar postar updates aqui conforme eu descobrir mais coisas e conforme o Tom for melhorando. E o Tom diz até a próxima.